Eu saúdo os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus e nesse momento estarei fazendo uma palavra de oração. Oremos. Santo eterno Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu nós estarmos aqui nessa noite, glorificando o Teu nome e exaltando o Teu nome. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E que a cada dia, Pai, nós possamos estar fazendo a Tua obra, que a cada dia nós possamos estar, Pai, firme na Tua presença, Pai. E que nós possamos a cada dia estar glorificando e exaltando o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. E nesse momento nós estaremos abrindo as vossas Bíblias em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo do 11 ao 15. Romanos, capítulo 10, versículo do 11 ao 15, que nos diz assim: portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anuncia as coisas boas. Amém? Que nós possamos a cada dia anunciar a palavra do Senhor para as pessoas que ainda não servem ao Senhor. E nesse momento, nós estaremos entrando no momento de louvor. Com graça me libertou, alto preço pagou.
transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. E nesse momento nós estaremos apresentando o tema, da campanha de missões, que nos diz assim: Jesus Cristo é a única esperança. E a divisa que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, e pelo qual importa que sejamos salvos. E nesse momento nós estaremos ouvindo o hino oficial de campanha de missões nacionais. Ergue-se um clamor na nação em busca de solução, da resposta certa que traga todos em
seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te dará. Vamos conhecer o que Deus tem feito nos campos do Brasil? É o momento missionário com o pastor Caio e Élida Dantas. O Viver Espírito Santo tem ensinado às crianças e adolescentes do projeto que Jesus Cristo é a única esperança, ensinando a eles que Jesus é o caminho, ensinando a eles que Jesus é aquilo que eles necessitam e ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Jesus Cristo é a única esperança. Nessas ações de compaixão e graça, pudemos experimentar o cuidado de Deus. Eu me lembro que uma vez Deus colocou em nossos corações que nós deveríamos marcar a entrega de cestas básicas para as famílias, só que, no entanto, nós não tínhamos nenhuma cesta. E eu peguei o telefone e eu liguei para a coordenadora da igreja local, dizendo a ela que ela deveria marcar a entrega das cestas para a próxima sexta-feira. E eu fiz aquilo sem saber o que iria acontecer. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu recebi uma ligação de uma igreja, onde eu fui perguntado quantas famílias nós tínhamos no projeto. E eu então disse, e aquela irmã que me ligou falou assim: pastor, então amanhã vocês podem passar aqui, que nós vamos abençoá-los com as 58 cestas básicas. Nós temos visto Deus agir grandemente nesse tempo. Eu me lembro que uma vez nós também estávamos marcando a entrega de cestas e eu cheguei aqui no projeto e eu liguei para uma família perguntando se eles precisavam de cestas básicas, e aquela família me disse se poderia vir buscar naquele momento. E eu disse que sim, e quando eles chegaram no projeto, aquela mãe começou a chorar, e eu perguntei a ela o que havia acontecido, e ela me disse: pastor, hoje pela manhã eu perguntei a Deus o que eu e minha filha iríamos comer. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós queríamos a cesta básica. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem mostrado a essas famílias que ele é suficiente, que ele é a esperança para a vida delas. Eu me lembro de uma outra vez, onde nós estávamos no momento de oração,
antes de entregar as cestas para as famílias, e um avô, ao se levantar, ele levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje vai ter janta na minha casa. As igrejas batistas têm estado conosco nesse trabalho, e Jesus Cristo tem sido apresentado como a única esperança para essas famílias. Nesse tempo de pandemia, começamos a nos perguntar o que fazer. Foi então que começamos a realizar encontros online com as nossas crianças e adolescentes do Viver. Durante esse tempo, realizamos mais de 340 estudos bíblicos com as nossas crianças. Com elas, podemos orar, ouvir os seus pedidos, estar intercedendo junto com elas. Mas o maravilhoso que podemos vivenciar foi ver crianças e adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa missão é multiplicar discípulos. Por isso nós acreditamos que as nossas crianças e adolescentes não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Por isso nós vamos continuar lançando a boa semente do Evangelho, pois nós acreditamos que Jesus é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é o caminho, a verdade. Agora nós vamos orar com o missionário José Ivani pelo nosso Brasil, e logo após nós vamos ouvir um louvor e depois nós estaremos ouvindo a mensagem bíblica com o pastor Marcílio. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de podermos servir ao Senhor. E agora, Pai de amor, nós te apresentamos a campanha de missões nacionais aqui no Brasil. Meu Deus, nós suplicamos por cada crente envolvido nessa obra, nesta evangelização. Meu Deus, nós suplicamos por cada líder envolvido. Meu Deus, por cada pastor envolvido. Nós suplicamos, ó Deus, por cada igreja que vem se envolvendo nessa campanha. Que o Senhor coloque nos corações a alegria de poder te servir com seus dons, talentos e, acima de tudo, Pai, com os recursos pelos quais o Senhor nos deu. Ó Pai Santo, abençoe, ó Deus, as vidas que serão alcançadas por meio desta campanha de missões nacionais. Meu Deus, quando as vidas ouvirem o Evangelho, elas não endureçam os corações, mas que elas sejam quebrantadas e, acima de tudo, ó Pai, elas aceitem o Teu nome como o seu Senhor e o seu Salvador das suas vidas. Pai, que nós possamos, Pai de amor, alcançar o nosso alvo. E essa é a nossa oração. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista em Oeiras, nesta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Nós, enquanto batistas brasileiros, estamos trabalhando o texto sagrado de Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E deu luz a um tema que está disseminado em todo o Brasil. Jesus Cristo é a única esperança. É o que nós estamos trabalhando enquanto igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira. E tem um texto muito conhecido no Velho Testamento, no Salmo 40, versículos de 1 a 4, especialmente o versículo de número 1 do Salmo 40, muito conhecido, que diz:
Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem uma outra tradução que diz: esperei com confiança no Senhor ou pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Graças a Deus, louvado seja para todo sempre o nome bendito do Senhor Jesus. Então, com base em Atos 4:12 e no Salmo 40, versículo 1, nós queremos trabalhar um pouquinho aqui com vocês hoje o subtema: Jesus Cristo é a única esperança para os que por ele clamam. Jesus é a única esperança para os que por ele clamam. Clamar é chamar em alta voz. Clamar é bradar, é invocar, é suplicar, é rogar. E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos romanos, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Uma pergunta se faz necessária, meus amados irmãos e amigos. Por quem estamos clamando? Por quem você está clamando? Quando nós estamos em apuros, quando nós estamos angustiados, quando nós não estamos bem, o certo a fazer é clamar por ajuda. O certo a fazer é buscar ajuda. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, nós fazemos o que é certo, buscamos ajuda, mas na fonte errada. Clamamos a pessoa errada. Suplicamos a pessoa errada. O nosso clamor não é direcionado àquele a quem deveria ser. Por termos a consciência de que Deus vai usar alguém para nos socorrer, nós já queremos queimar a etapa. Nós já saltamos Deus e já vamos a outras pessoas. Por nós entendermos que Deus pode, com facilidade, usar alguém para nos abençoar, alguém para nos ajudar. Só que o processo, meus amados irmãos, primeiro é Deus. Deus, nós temos que clamar a Deus. E eu sei, e ultimamente eu tenho dito muito isso e tenho trabalhado exaustivamente isso. E eu sei, irmãos, que no discurso é mais fácil do que na prática. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei que falar que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é muito mais fácil do que fazer isso na prática. Eu sei disso. Nós não estamos aqui enganando uns aos outros e enganando a nós mesmos. Não, eu sei o quanto não é fácil. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Clamar a Deus primeiro, em vez de clamar as pessoas. Agora, olhe o Salmo 40, do versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou. Eu gosto muito dessa palavra. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. A outra tradução diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito por socorro, o meu clamor por socorro. Agora preste atenção. Antes de Deus ouvir o clamor, antes de Deus ouvir a minha súplica, antes de Deus ouvir o clamor de qualquer pessoa, nós temos que esperar. Nós temos que esperar. Olha só. Antes de Deus ouvir, por exemplo, o clamor de Davi, Davi precisou esperar com paciência por ele. Está muito claro. Quem escreveu esse Salmo 40 foi o Davi. Salmo de Davi. Então, Davi clama e Davi espera pelo Senhor. Espera a resposta do Senhor. E aqui nós temos lições preciosas para as nossas vidas. Aqui nós precisamos aplicar estas lições para o nosso viver diário hoje. Qual a primeira lição que a gente pode tirar daqui e aplicar diretamente em mim, aplicar diretamente em você, em cada um de nós? A primeira aplicação prática: Deus ouve quando eu clamo.
Eu vou repetir. Deus ouve quando eu clamo. Deus te ouve quando você clama. Isto é fato. Isto é fato. É fato imutável. Não se muda. Quem às vezes não ouve o nosso clamor pode ser qualquer outra pessoa, menos Deus. Deus ouve o nosso clamor. Sim. Quando eu não posso mais confiar em ninguém, quando eu não posso mais esperar em ninguém, eu posso crer em Deus. Eu posso acreditar que Deus está me ouvindo. Agora, Deus nos ouve quando nós queremos que Ele nos ouça? Deus nos ouve na hora que nós queremos que Ele nos ouça? Deus nos ouve no dia que nós queremos que Ele nos ouça? Absolutamente. Absolutamente não. Soberano não somos nós. Soberano é Deus. Deus nos ouve no dia e nos atende no dia que a gente quer? Não. O servo nunca manda no seu senhor. É o contrário. É o contrário. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus definitivamente não é o nosso tempo. Deus tem o seu próprio tempo para ouvir o nosso clamor. Sendo assim, a segunda aplicação prática que eu faço. Ora, se Deus nos ouve quando Ele quer, primeira aplicação prática, eu devo clamar por Ele. Eu consciente que Ele vai ouvir só quando Ele entende, quando Ele resolver ouvir a minha súplica, atender a minha súplica, então eu preciso estar atento para a segunda aplicação prática. Eu preciso aprender a esperar pacientemente pelo Senhor. Irmãos e amigos, talvez essa aqui seja a maior dificuldade da maioria de nós, inclusive nós cristãos. Né? Nós não temos paciência para esperar pelo Senhor, porque nós somos imediatistas. Eu digo isso sempre aqui, nas mensagens. Nós gostamos de ser os primeiros. Os primeiros a sermos atendidos em tudo, irmãos. E amigos, em tudo. Né? Tem gente, né, que contrata, tem gente que é capaz de contratar, entre aspas, né, de dar uma caixinha, dar uma gratificação para uma outra pessoa ir para uma fila de madrugada só para aquela pessoa pegar um dos primeiros lugares. É desse jeito que acontece. Nós estamos na fila do banco, estamos na fila do supermercado, sei lá da onde, e nós queremos ser atendidos logo imediatamente, e nós não achamos nada bom quando alguém vai na nossa frente. Por quê? Porque nós queremos que seja no nosso tempo, do nosso jeito. Do mesmo jeito acontece em relação a Deus, irmãos. Às vezes nós clamamos a Deus, e nós clamamos hoje, e nós queremos para hoje a resposta de Deus. Às vezes nós clamamos a Deus hoje e nós queríamos era para ontem, que Deus tivesse resolvido esse negócio era ontem para nós. E isso chama-se imediatismo. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque senão a gente queima etapas na vida da gente. Na Bíblia, irmãos, está cheio de exemplos de pessoas que não souberam esperar pelas promessas de Deus. Né? Nem foi um clamor, né? Já tinha clamado, Deus já tinha atendido, já tinha dito, olha, pode acreditar que eu vou resolver essa situação para você. E a pessoa não soube esperar. Um dos mais clássicos que existe na Bíblia. Deus prometeu um filho para Sarai, a Sara, a esposa de Abrão, que se tornou Abraão depois. Sara ficou esperando. Sara gostaria que tivesse nascido um filho para ela logo, imediatamente. Mas não foi. Ela tinha que esperar o tempo de Deus. Mas ela não aguentou esperar o tempo de Deus. Sabe o que ela fez? Ela chamou uma das suas servas, né? Uma das mais confiáveis, a Agar. E convenceu Abraão a se deitar com Agar para que Agar pudesse dar filhos a Sara. Né? Pudesse dar filhos a Abraão no lugar de Sara. E convenceu de fato. Agar deitou-se com Abraão, né? E dali nasceu, né, o seu filho Ismael.
Passou mais tempos, Sara, né, engravida e dá à luz um filho, a quem chama de Isaac. E a confusão foi tão grande, mas tão grande, que até hoje, se você for pesquisar mesmo ao pé da letra, até hoje essa confusão gerada lá com Sarai, Isaac, Agar e Ismael, até hoje tem problema. Né? Quando você vê os conflitos entre israelitas e palestinos, né? Vem desse negócio aí lá, ó, de... Né? Anos, centenas de anos atrás, milhares de anos atrás. Então, a confusão foi gerada. Por quê? Porque não soube esperar o tempo de Deus. Não soube esperar o tempo de Deus. Né? Porque nós queremos rogar hoje e nós queremos que Deus nos atenda. Se Ele não atendeu ontem, o que nós rogamos hoje, nós queremos que Ele atenda agora, nesse instante. Nós não temos paciência para esperar. Às vezes nós nos precipitamos e queimamos etapas. Foi o que aconteceu com Sara. Né? Que depois veio acontecer com outros da sua família, que também com promessas de Deus e não souberam esperar o tempo certo, o tempo correto, o tempo de Deus, e por isso, né, queimaram etapas e sofreram consequências porque não souberam esperar com paciência no Senhor. Né? Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, Jesus Cristo é a única esperança para os que por Ele clamam. Se você tem clamado a Cristo Jesus, então espere a resposta dele. Não invente resposta para ele, não. Não invente, não queira resolver, né, o problema, não. Deixe que Deus faça isso. Deixe que Deus faça. E eu tenho dito, principalmente nas reuniões de oração, às vezes a gente coloca o problema nas mãos de Deus e nós mesmos tiramos o problema das mãos de Deus para resolver do nosso jeito, do nosso tempo, e por isso muitas vezes, né, como diz o adágio popular, a gente vai lá e tá a cara na parede, né, e se arrebenta todinho porque não soubemos esperar, né, com paciência pelo Senhor. Na Bíblia nós temos alguns exemplos, né, de homens e mulheres que souberam esperar. Né? E enquanto eles estavam esperando, foi fácil? Não foi fácil. Por exemplo, né, José, desde o dia que José foi vendido por seus irmãos lá da terra de Canaã para o Egito, uma caravana de ismaelitas, o próprio, olha, já os ismaelitas, descendência de Ismael, de Agar, né? Desde o dia em que José foi, né, comprado por esse mercador ismaelita, até o dia em que José se tornou governador de todo o Egito, que ele teve a sua família lá no Egito, reviu seu pai, todo o seu parentesco, cuidou de tudo, demorou cerca de 22 anos. Foi fácil esperar? Não, mas tinha uma promessa. Mas ele esperou. Né? Ele foi traído por seus irmãos, ele foi humilhado, foi preso, chicoteado, ele foi caluniado, ele foi uma série de coisas até que Deus cumprisse literalmente a promessa que tinha para ele. Cerca de quase 22 anos, irmãos, de espera. Outro grande exemplo, né? O exemplo de Abraão, né? Que nós citamos aqui inicialmente, esperou quase 25 anos para o seu filho Isaac nascer. É interessante, né? Foi fácil? Não. Teve os intempéries? Teve. Teve as confusões? Teve. Mas ele esperou com confiança pelo Senhor. Cerca de 25 anos, né, para a promessa cumprir na vida dele. Agora, desses aqui mencionados, ninguém ganhou de Moisés. Moisés esperou simplesmente 40 anos para a promessa de Deus ser cumprida literalmente na vida dele. É incrível, eu acho assim fenomenal. Trazendo para o nosso contexto atual, para os nossos dias hoje, me permita fazer aqui uma colocação familiar, né, pessoal. Trazendo para os nossos dias, eu posso citar o exemplo da minha mãe. Em vez de quando eu falo isso, ela esperou mais de 30 anos para ver o marido dela, o nosso pai, convertido a Jesus Cristo. Irmão, só orando e sofrendo. Orando e sofrendo.
Eu olho para ela e eu digo, recentemente mesmo eu falei para ela. Eu digo, rapaz, eu nunca vi tamanha fé, assim, tamanha paciência e longanimidade e perseverança, né? Então ela viu o seu marido, o nosso pai, né, convertido a Cristo, batizado, né? Foi para as mansões celestiais ao lado de Cristo, mas ela penou mais de 30 anos para que isso acontecesse. O que eu quero dizer com tudo isso é que se você tem rogado a Deus, se você tem rogado a Jesus Cristo, saiba que Ele é a única esperança para quem roga por Ele. Se você está rogando a Cristo e direcionado de fato a Cristo, aguarde, espere. O melhor tempo não é o nosso tempo. É o tempo dele. E o tempo dele, né, sem sombras de dúvidas, não é o nosso tempo, meus amados irmãos, meus amigos. Então, que o Senhor Jesus nos ensine a sabermos esperar pacientemente por Ele. Ele não falha, meus amados irmãos. Tudo Ele tem um propósito. Ultimamente eu tenho usado muita frase, muito mesmo, a frase. Mandando no WhatsApp pra gente em áudio, pregando aqui na igreja, aqui nos canais da igreja, né? Olha, eu tenho dito muito. O resultado de tudo é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? É a vontade de tudo, né? Quando eu estive doente, lá na UTI, internado, passando mal, se eu tivesse morrido, seria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele resolveu me trazer de volta. Foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o resultado de tudo, meus amados irmãos, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se estamos rogando a Deus em nome do Senhor Jesus, se o nosso rogo, a nossa súplica, a nossa invocação está sendo direcionada a Deus, em nome do Senhor Jesus, vamos esperar, porque Jesus Cristo é a única esperança para os que por Ele rogam. Roguemos, pois, a Cristo Jesus, meus amados. Antes de qualquer coisa, né? Antes de tomar o remédio, Senhor, eu sei que esse remédio aqui, ele pode me fazer o bem. Então, Senhor, usa esse remédio para me fazer o bem. Eu sei que a consulta no médico pode me fazer o bem. Então eu tenho a plena consciência que é o Senhor quem faz isso. Então rogue ao Senhor por tudo, agradecendo, invocando, suplicando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Saibamos, pois, invocar Jesus Cristo, a única esperança. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que já está um tanto quanto cansada. Não, mas eu tenho rogado tanto, eu tenho suplicado tanto e até agora Deus não me ouviu, não ouviu o meu clamor. Eu só peço a você um pouco mais de paciência, um pouco mais de paciência. Você ainda está aí, viva. Você ainda está aí, a promessa ainda está na iminência de acontecer. Porque aí você está. Ainda não acabou para você, porque você está vivo, porque você está viva. Então vamos orar ao Senhor, rogando a Ele, suplicando a Ele, que nos dê paciência enquanto nós por Ele esperamos. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado porque Tu és amoroso, longano e benigno. Obrigado porque podemos esperar com confiança pelo Senhor. Obrigado porque, ó Deus, a nossa viva esperança é o Senhor Jesus. E obrigado pela convicção plena, ó Deus, que nós temos, que Jesus Cristo é a única esperança para nós que por Ele rogamos. Oramos, ó grande Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, coloque em nós a paciência necessária, ó Deus, a calma necessária, para podermos esperar pelo Senhor e podermos ver a Tua boa e poderosa mão agindo em nosso favor. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja para todo sempre o nome de Cristo. Nosso próximo encontro será domingo de manhã, às 9 horas da manhã, se Deus nos der vida e saúde.
vamos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus no nosso culto online, às 9 da manhã. E também no domingo, às 19h30, presencialmente e também online. A propósito, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, é preciso que você se inscreva. Se inscreva lá. O YouTube, no canal da igreja, deixe o like, o joinha. Aquele apertar o dedinho para cima é muito importante. Porque o YouTube vai entender que você gostou da programação e vai recomendar para outras pessoas. Então deixe o like, deixe o joinha no canal da nossa igreja e você vai estar ajudando, né, outras pessoas a também terem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Tá bom? Também tem o canal Pastor Marcílio Barros, que é agregado a este canal da igreja, né, pr.Marcílio Barros. Você vai ouvir resumos de mensagens e você vai ver também só a mensagem sem a programação toda. Só a mensagem é bíblica, tá bom? Muito bem, então eu espero em Cristo Jesus poder revê-los novamente nas nossas programações seguintes. Que Deus abençoe e até lá, se Deus nos permitir.